Oi, mano. Oi, mana. A gente já começa o podcast com a saudação da região. Fala aí, Gleico, não é isso? Isso aí, mano. Por aqui. Assim que você já desembarca no avião, no aeroporto. E aí, mano? E não sei o que, mano. É mano pra cá, é mano pra lá. E é diferente da região do Sudeste, onde eu vim, que já é uma coisa às vezes meio que expressiva, ou até muito assim, quando você tem uma proximidade, intimidade com as pessoas. Agora aqui não, é criança, é jovem, é idoso. É muito engraçado de início essa expressão mano, mana. E agora estamos por aí. Tudo aí, mano. Tudo bem. Muito bom, né? Muito bom isso. Gostei. Então, antes de começar, eu só queria dar uma explicação bem rápida. A gente ficou de trazer nesse segundo podcast o tema das abelhas solitárias. Só que teve um evento super importante essa semana, não sei se vocês sabem, mas foi o Dia da Floresta, que foi comemorado no dia 21 de março. Então, o que que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer um podcast extra para falar sobre a floresta, que é fundamental para o nosso planeta. E ainda mais a nossa floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que é onde está o nosso colunista Gleicon Silva. E Gleicon, entrando no tema de hoje, que é a celebração do Dia da Floresta, né? O que você destaca de mais importante para lembrar em relação a essa data? Sim, é uma coisa assim importante que nem eu penso. Há datas assim que elas nos remetem a algo importante, que nem o aniversário de alguém. Só que quando a gente pensa na floresta, e falando aqui da floresta amazônica de forma geral, é uma floresta importantíssima, né? Com mais de 6 milhões de hectares. Então, é uma floresta imensa e que ela é reguladora, né, do clima mundial. Se a gente ver alguns sistemas que o pessoal já fez em algumas pesquisas, simulando a floresta amazônica deixando de existir, o mundo todo, né, seria um colapso. Então, a gente tira nossos recursos da floresta. A base da vida humana é vinda da natureza, é vinda da floresta. A água, as questões da chuva, né, as regulações climáticas, a temperatura que aumenta ou que diminui, o ciclo da água no planeta, os produtos madeireiros e não madeireiros, o alimento que a gente tira. Então, a gente precisa pensar que todos os dias é importante a gente lembrar, a floresta está lá. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quem não pode estar lá na floresta, que a gente venha entender, como cidadão, a importância de contribuir e fazer algo em prol dessa floresta, né? Então, a gente sempre tem que pensar nesse ciclo, como manter o ciclo na floresta, porque se a gente destrói a floresta, a gente está destruindo cada vez mais o nosso próprio lar. Então, você falou o que que seria se a floresta deixasse de existir? Seria um deserto? O planeta seria um deserto? Como é que seria? Ao longo dos anos, assim, falar o planeta inteiro é um pouco complexo e amplo, porque tem outras florestas, tem outros biomas que de alguma forma dariam sustento para alguma coisa. Mas vamos pensar assim na influência da Amazônia aqui, principalmente para a América do Sul. Se essa floresta deixasse de existir um dia, essa água que passa por aqui, né? Que são os rios voadores, que vão para o sudeste, que chove ali em São Paulo, depois a chuva vai para o sul e chega no Atlântico, uma faixa do país do norte, passando pelo centro-oeste, e ali na região sudeste e sul, possivelmente sim, poderia virar uma região sem vida. Não sei se seria viável algum sistema de canalização para puxar água, alguma coisa assim, para tentar, né, abastecer as famílias, mas vamos pensar em 15, 20 anos, uma região que não chove. Como a gente tem o exemplo próprio do Nordeste brasileiro. Há registros que na época da colonização que existiam florestas lá. Lógico, da forma da caatinga, tinha fontes d'água, e que devido ao monocultivo e que vieram com muita cana-de-açúcar, deixaram de existir. A mata típica, que era lá da Caatinga, o cerrado, que já tem uma característica mais seca, ele está diminuindo cada vez mais o volume de água, e com isso a vegetação e as espécies também. Então, se a gente pega um bioma muito maior que a floresta amazônica, seriam vários biomas, né, aqui na América do Sul que seriam afetados. E com certeza, grande faixa deles poderiam sim se transformar num deserto em 20, 30, 50 anos. Não tem nada certo sobre isso,
e é um risco que eu prefiro que a gente não corra, né, para não pagar para ver. Mas o risco disso acontecer caso a floresta suma é real. Ainda bem que há muitas iniciativas já que estão sendo tomadas para conservar, para reconstituir o que já foi destruído, né? Vamos ver se isso dá certo, né? Então vamos lá. A floresta amazônica é um sistema, é um ecossistema com uma grande diversidade de espécies, né? Parece que é a maior biodiversidade de espécies de uma floresta tropical, assim, está na floresta amazônica. Então, eu queria que se você falasse um pouco sobre os elementos dessa floresta, o que os torna únicos, assim. Tem coisas que só se vê aí na floresta amazônica, né? Se você pode descrever alguma coisa, fala um pouco mais sobre isso, por favor. Sim, sim, é muito interessante isso, né? Porque antes da gente conhecer a floresta amazônica, a gente acha que é tudo uma mata densa, né? Uma floresta só, mas na verdade, cada região que você vai, cada área que você vai, tem um tipo de solo, tem um tipo de espécie que só ocorre ali, e essas combinações entre o solo, as espécies de árvores, atraem um tipo específico de anfíbio, ou de réptil, ou então de ave. Então, cada local, né? O sul da Amazônia, o centro da Amazônia, o norte. Então, em cada região você vai ver um tipo diferente. E esses elementos, assim, que compõem basicamente a floresta, é o solo, tem as raízes, né? As árvores, os fungos, né? Que ficam ali, que criam essas simbioses, essas correntes que transportam nutrientes pela floresta toda. Tem os insetos, temos diversas classes de micro e macro-organismos que vivem ali no solo, né? Quando você para numa árvore, numa região, né, da mata que está ali conservada ou preservada, você consegue ver uma imensidade de insetos e animais numa única árvore. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Então, temos as árvores, tem os igarapés, tem os iguapós, né, que são igarapés, para ficar mais claro, são áreas que correm, como diz lá em Minas, é o corguinho, são córregos, né, corpos d'água menores, alguns aqui na Amazônia são grandes até, maiores do que lagos, inclusive, e que eles, quando chega a época da estiagem, ele diminui o fluxo, mas ele não seca. E os igapós são áreas de inundação, ou seja, época de chuva, eles viram tipo um lago, uma lagoa, né? E Aí, quando seca, ele seca também. Então é aquilo, o igapó, ele vai conforme o fluxo da chuva. Agora o igarapé, ele é permanente, só se for uma seca extrema, mas mesmo assim, às vezes tem um fio d'água. Então eles compõem também, eles que fazem os braços, né, podemos dizer assim, que conectam as grandes bacias amazônicas. Tem animais que ocorrem especificamente naquela região, porque às vezes só ocorre um tipo de planta que ele se alimenta ou que ele se abriga que está lá. E às vezes isso atrai um predador que também só vai estar lá porque aquele bicho que ele come está lá. Mas todos os dias tem pesquisador descobrindo um inseto, uma planta nova. A gente não sabe sequer se um dia a gente vai descobrir tudo que existe. Isso porque a gente não consegue nem saber exatamente os tipos de micro-organismos que existem mesmo no solo. E graças aos fungos e todos os outros micro-organismos que vêm depois, aí passa 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da espécie da árvore, porque ela vai ter uma largura, né, uma espessura diferente. Então, é coisa de meses a poucos anos. Agora, se fosse imaginar essa floresta sem fungo, poderia levar milhares de anos e aquele tronco de árvore está lá. Os fungos são os primeiros a aparecer e reagir quando a gente fala em decomposição. Então, a decomposição, ela é a base também do sustento da vida eu na ia falar floresta. isso, mas eu achei que a gente não ia ter tempo de falar. Aproveitando que você está falando em hidrografia, fale um pouco aí sobre o encontro das águas do rio. Quando a gente fala de encontro das Ah, águas, são dois rios com composição química e física diferente que se encontram. E quando esses rios se encontram, devido àquela questão ali química e física ser diferente, eles não se misturam. O mais famoso
e o maior do mundo é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Negro, ele é rico em matéria de decomposição, que né, desce pelas florestas. Então, ele é um rio escuro, né? Por isso que chama Rio Negro. Ele é preto. E ele tem menos diversidade de peixes, por exemplo, do que o Rio Solimões, porque o Rio Solimões, ele já é um rio rico em nutrientes. E como ele vem de uma parte onde que não é tanto de decomposição, ele traz muitos nutrientes da floresta. Então ele tem uma cor mais marrom, né? Aí, o que acontece? Quando chega nesse encontro das águas, eles não se misturam, porque a composição e a temperatura deles são diferentes. E quando a gente tem a oportunidade de ir visitar lá, você vai com uma pessoa capacitada, treinada, com colete, tudo certinho para manter a segurança, né? Aí você vai num barco menor, você pode colocar a mão na água e você vai ver que a temperatura delas são diferentes. E esse fenômeno, né, físico, ele desce ele percorre por 6 quilômetros mais ou menos, até se transformar na maior bacia hidrográfica do mundo, que é o Rio Amazonas. Eles se Amazonas. encontram assim pacificamente, é tranquilo. Você falou né, que sente a diferença de temperatura, mas você sente a diferença assim de densidade, diferença de, né, o barco balança? Depende mais se estiver ventando. Não é nem você falou assim, se dá uma diferença, uma coisa assim na água, o agito. Fisicamente falando assim, na sensação minha, humana, de colocar a mão, eu sinto um pouco assim a diferença mais na temperatura. Mas assim, se está muito agitado, muito forte, ou se o barco balança muito, isso dá sim uma certa, né, um certo ali uma desconforto, podemos dizer assim, um desconforto ali que você percebe que fica um pouco mais agitado do que quando você afasta do encontro. Porque a velocidade, né, que eles chegam ali, os dois rios têm velocidade diferente, aí eles se chocam, né, e vão indo sem se misturar. Mas se estiver ventando, aí sim você sente mais. O barco, né, dando aquela balançada, você, opa, peraí. Mas do contrário, assim, é tranquilo. Tanto é que tem pontos que você passa no rio que se estiver ventando, principalmente quando você chega perto da margem, dá mais medo, por exemplo, de acontecer alguma coisa se você estiver com um barco pequeno, do que se você estiver no encontro das águas. Porque normalmente são barcos maiores, barcos mais pesados, né? Então a gente tem essa certa segurança para estar chegando até lá. Aí tem que evitar, até é bom falar nisso aí, que tem gente que às vezes vai e quer, eu vou de caiaque, eu vou pegar uma Não. canoa pequena. Não é recomendável, porque ali são águas se misturando e Sim, tem sim. acidentes de pessoas que caíram ali e nunca mais foram achadas. Então você tem que Nossa. prezar pela sua vida, tomar Nossa, que cuidado. interessante. Eu gostaria muito de saber mais sobre isso, sobre os fungos, sobre os igarapés, sobre os igapós, sobre tudo. Mas vamos voltar para o tema da floresta, que Sim. é o seguinte, Gleicon, hoje em dia todo mundo tem consciência da importância da floresta. Você, que está aí no centro da floresta, você vê a população que vive aí junto à floresta, respeitando esse bioma? Você vê as pessoas querendo, valorizando, dando o devido respeito? Quando a gente vai para o interior, a gente vê como as pessoas ali, né, os ribeirinhos, os indígenas nem se fala, né, como que eles convivem bem com a natureza e eles entendem, né, que há um tempo atrás tinha mais peixe, tinha mais animal, a floresta era mais estável, chovia regularmente. Então você vê que eles crescem com essa transmissão de valores sobre a floresta, Dá sobre um os exemplo. componentes. Um exemplo. Lá na comunidade lá do Rio Negro, né, onde tem uma RDS. O que é uma RDS, gente? Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Tem algumas que moram pessoas. Eles falam, né, conversando O com o que senhor que tem João, nessa RDS? RDS é uma área que ela é de preservação permanente. Aí só que depende. Tem umas que é de uso que a pessoa pode usar ali de forma extrativista, né? Ela não Ah, pode colocar gado, não pode colocar lavoura de monocultivo. Ela pode caçar, viver a vida dela porque ela nasceu na beira do rio. E tem aquelas que já são de uso restrito para pesquisa. Aí ok. depende de cada uma, mas nessa especificamente moram pessoas, né? Ah, E
elas convivem lá e o seu João, por exemplo, fala que há 30 anos atrás pegava peixe de 50, 60 quilos. Em 5, 10 minutos que ficava na beira do rio, pegava um peixe de 50, 60 quilos. Hoje, às vezes, fica o dia inteiro e custa pegar um peixe de, sei lá, 50 gramas, sabe? Que tem alguém que fala, tem uns peixes tão miudinhos que a gente não pega, a gente solta. Então, eles têm passado essa necessidade, que o peixe é a base de alimento para eles. A questão da chuva, eles percebem como que alterou a chuva, que está mais quente. Animais que eles viam antes, já não se vê mais, esses animais, conforme a floresta vai diminuindo, vai sumindo. Então, quando a gente conversa com Mas e as pessoas, novas gerações? exatamente, quando você pega pessoas novas, ou principalmente as que vieram para a cidade, que foram para Manaus, ou qualquer outra cidade, sem ser o interiorzinho mesmo ali, já está mudando um pouco. Eles já estão mais pensando em celular, pensando mais em internet, roupa. Aí você vai falar alguma coisa assim, aí eles olham para o lado, fica pensando, e às vezes não tem, sabe, uma resposta. Então, você vê que a mentalidade, você pode pegar dois jovens com idades parecidas, de uns 20 anos, por exemplo, mas aquele que está trabalhando ali com o pai, com o vô, que está aprendendo ali sobre a lavoura ou sobre a floresta, ele tem uma visão diferente daquele jovem que já pensa em sair. Que, não, a vida aqui é dura, é difícil, e, infelizmente, nem todos, às vezes, têm a consciência da importância que é o bioma Amazônia, sabe? Essa Mas em floresta. termos de percentual, assim, você vê mais jovens que estão seguindo, né, todo aquele percurso, né, do pai, do avô, ou você vê os jovens indo para outro tipo de atividade, né, de outro trabalho? O Assim, que você assim, vê? pelo menos assim, nas comunidades que eu pude visitar, quando a gente pensa em comunidade indígena, eles são diferentes. Eles querem sair, mas querem voltar para contribuir na aldeia. Agora, quando a gente fala dessas outras comunidades tradicionais, infelizmente, a gente tem visto uma população cada vez mais velha, né, nessas comunidades ribeirinhas. Ou seja, eu não sei te falar em porcentagem, mas olhando e pensando e analisando agora, talvez aí 60, 70% dos jovens estão saindo, estão indo embora. Então a gente vê muita gente de 50, 60 anos ali morando sozinho, que está ali cuidando da roça, está tratando dos bichinhos, está ali fazendo sua parte, mas já não tem uma geração que está para vir. E com relação aos povos originários, né, os indígenas, como é que é a questão da tradição? Eles têm essa consciência, porque geralmente eles têm essa consciência, mas é uma consciência que vai passando, ou vai se perdendo. Falta um pouquinho. É bem legal isso aí. Inclusive ontem, né, eu estive numa conferência sobre possíveis diálogos que a academia está buscando se aproximar dos povos originários, né, que são os indígenas, para a gente começar a entender também como que a ciência deles, né, tem a servir para a gente. E quando a gente fala dessa troca de conhecimento entre eles, então hoje a gente já está discutindo o quê? Como nós da academia podemos também estar chegando até eles para aprender com eles. Então, essa pergunta que você fez ontem, né, eu estive lá e vi um grupo muito jovem, assim, em ascensão, assim, sabe? Índios virando doutores, assumindo cargos de professor, pesquisadores. Então, eu acho muito bonito ver isso, assim, a luta deles por políticas que abrange e que atenda às necessidades deles, a permanência deles numa faculdade. Então, mesmo com tantos desafios para eles fazerem uma pós-graduação, eles vêm, eles passam muitas dificuldades, porque algumas aldeias são isoladas, são às vezes horas para sair de lá, até chegar em algum lugar que vai para o aeroporto, para vir para a capital, por exemplo, né, onde estão os grandes centros de ensino, pesquisa. Então, eu vejo essa inversão. Os indígenas, eles capturam, né, de uma forma diferente o conhecimento. E ontem mesmo eles falando, diferente de vocês, homens brancos, homens do Ocidente, que escrevem para aprender, índio senta para ouvir, observar e aprender. Então a gente aprende diferente. Então esses métodos de pesquisa, ciências de vocês, não é igual do índio. Aí foi tão legal uma frase que um indígena, uma professora que há muitos anos trabalha com indígenas, né? Ela falou: eu já não sei mais o que eu falo para esses órgãos de publicação, que fala que índio não faz ciência.
Aí você chega numa comunidade no Alto Rio Negro e tem lá 35 variedades de maniva, que no caso são mandioca, né? 35 variedades. Aí se isso não é ciência? Tão interessante isso que você fala, né? Essa busca do conhecimento e esse orgulho, né, que eles têm das origens deles também, Exato. né? Eles se orgulham do que são e das suas origens. São poucos que viram as costas e saem para o mundo. A maioria, não sei te falar em números, talvez aí mais de 90%, com certeza, pelo que eu já vi, né? Da minha experiência, mais de 90% volta. O negócio deles é estar na aldeia, é estar com a comunidade, eles são muito conectados com a família. Eles falam muito sobre essa questão de harmonia com a floresta, harmonia com os próprios indígenas que ocupam a mesma aldeia, que eles não são solitários, que eles lutam por tudo, que para que todo mundo, se eu estou com fome, cara, se eu tenho comida, mas aqui do lado não tem o peixe, eu vou lá dividir meu peixe com ele. Então eles trazem isso. Então acho que é por isso que é um povo tão forte e tão resistente, né? Há mais de 500 anos, tá aí ainda resiliente e graças a eles que grande parte das florestas são conservadas e preservadas. Tem vários estudos, inclusive, que falam sobre isso. Como que a presença de indígenas ainda contém e segura a preservação e conservação da floresta amazônica. Para terminar, assim, qual o conselho que você daria para a nova geração, para as pessoas que estão aí, que querem ajudar a fazer algo para as florestas? Pode ser para alguém que mora perto das florestas, para quem não mora perto, mas quem quer ajudar, né, a conservar o planeta. Qual o conselho que você daria? A gente tem que pensar que estamos num sistema. Às vezes eu não tenho tempo e nem aptidão. Tem medo, né? Tem gente que tem medo de estar dentro da floresta. Eu não, tenho medo da onça, de uma cobra, de um inseto que pode me picar. Então, qualquer coisa dentro da floresta realmente pode matar. Não é qualquer um que tem coragem ou vontade. Mas só que a gente tem o dever de cumprir o quê? O nosso papel como cidadão. Então, o conselho que eu dou é: vamos pensar no planeta como um só. Não existe um planeta lá fora. Às vezes eu vejo essas expedições que investem aí bilhões de dólares para fazer uma viagem no espaço e tanta coisa no nosso planeta precisando ser mudada. E às vezes precisa do quê? Só da gente acreditar, apoiar a pesquisa de alguém, apoiar um trabalho de um professor pesquisador, de alguém que está na extensão. Encontrar fundos e formas de incentivar que as comunidades tradicionais do Amazônia, assim como de outras regiões do país e do mundo também, possam se manter naquela região que eles estão, porque ninguém conhece aquela região melhor do que eles. Então a gente tem que conservar a língua deles, a cultura, os costumes, e é importante cada vez mais a gente aumentar e ampliar esse diálogo com essas comunidades tradicionais, com os povos originários, para a gente entender a visão deles e como incorporar para nós. Então, se eu não posso estar lá na floresta, eu não quero estar lá, como que eu posso ajudar um projeto? Como que eu posso incentivar a pesquisa de alguém? Então, a gente vai atrás das instituições. Não, eu quero ser voluntário. Tem várias formas que a gente pode entrar em contato e ajudar de alguma forma financeira. Ah, eu não posso ajudar com dinheiro, mas eu tenho um material aqui, um equipamento, uma máquina, uma câmera, eu tenho alguma coisa que vai servir para esse projeto de vocês. Aí pode estar enviando, pode estar doando material. Então, tem várias formas de ajudar, várias formas de apoiar, para que a gente não paralise nossos projetos. Porque trabalhar na Amazônia existe uma logística muito grande, justamente porque a gente tem poucas rodovias. A maior parte do deslocamento é por hidrovias, né? Ou seja, são pelas águas. Então, levam dias, levam horas e é um deslocamento bem caro para a gente estar, né? Grande parte da pesquisa fica, no meu caso específico, 30 a 40% do que eu gasto com a pesquisa fica só no transporte. Então, Então, apoiando a pesquisa, apoiando as instituições, isso é uma boa dica para quem está longe que quer apoiar também. Quem está perto tem que respeitar, né, e tem que sim. valorizar também. Muito obrigada, Gleicon Silva, por mais esse podcast que traz muito conteúdo e experiência humana e científica. Gleicon, você quer chamar o próximo podcast? Na verdade, é aquele, né, que a gente ia passar hoje.
Isso, da abelha. Gente, eu já vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que nem todas as abelhas produzem mel no mundo? Que a gente fala mel em relação a abelhas, né? Então, ó, fica com essa dúvida aí, essa curiosidade, e vem com a gente no próximo episódio, que eu vou revelar para vocês qual o grupo de abelhas que talvez não faça mel, ou será que faz o mel? Não sei, vamos descobrir juntos no próximo podcast. Vem com a gente. Tá ótimo, Gleico. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Até, abraço.